Nós vamos orar então mais uma vez, antes da gente entrar nesse texto aqui, na leitura desse texto. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para nos conduzir a tua igreja com cânticos, com louvores, ó Pai. Obrigado porque o Senhor restaurou a saúde do Daniel, da Elisa, está também fazendo isso aí com o Gessé, Luísa, sua família. Louvamos o teu nome, Deus, também pela vida dos músicos que estão tocando esses instrumentos para a tua glória, Senhor. Continue abençoando, livrando-os, ó Pai, de todo mal. Obrigado por tua palavra que nós vamos ler, que teu Espírito Santo, que inspirou os apóstolos e profetas a escrever essa palavra, que ele também esteja agindo em nossos corações agora, Pai, na medida que vamos lendo e falando, Deus, sobre o teu conselho para as nossas vidas, Pai. Amém. Então diz assim, a partir do versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filho da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Meus irmãos, nos anos 80 foi criado um método para descobrir não somente a paternidade, como também, não somente a identidade, como também questões sobre a paternidade, não é? Conhecido depois como testes de DNA. A comparação do material genético, ela possibilitava, né, possibilita descobrir a relação familiar entre as pessoas. E saber a nossa origem é muito importante. Pode, por exemplo, explicar, né, traços físicos de beleza ou mesmo falta, né, da beleza. Né? E nosso texto hoje nós temos a comparação também. Temos a comparação, porém não para saber a paternidade, mas sim a maternidade. E ao identificarmos a mãe nessa história aqui, não há necessariamente uma identificação física, não é como se fazem nos testes de DNA, mas uma identificação espiritual, não é? Seja para liberdade ou para escravidão. Então, descobrindo de quem nós somos filhos, nós vamos saber se somos filhos, né, ou escravos, né? Se somos livres ou escravos, né? E essa identificação é muito importante. Isso porque podemos estar equivocados sobre algumas questões, mesmo usando a Bíblia para fundamentar as nossas argumentações. E é justamente isso que Paulo vai fazer aqui, corrigir, né, a visão que eles tinham a respeito da própria Bíblia, que os Gálatas tinham por causa dos falsos mestres. Porque se existe o erro de não seguir as Escrituras, e esse erro é muito mais comum naqueles que estão fora da igreja, não é? Existe também o erro de acreditar, estar seguindo a palavra de Deus, quando na verdade podemos estar nos distanciando daquilo que Deus quer para nós.
principalmente quando né, esse erro é muito mais comum dentro da igreja, né? Principalmente quando o nosso desejo ele orienta a nossa leitura da palavra de Deus. O fato é que, dizendo estar seguindo a palavra de Deus, podemos então cair no engano de não compreender ela na sua totalidade e, né, da mesma forma que os Gálatas, nos tornar aqui escravos do nosso entendimento, que vez ou outra é moldado por motivações erradas. Hoje nós falamos pela manhã um pouco disso, né, de usar a Bíblia, né, para fins pessoais. Né? Jesus falou assim, ó, não cuideis que vim trazer a paz, né? Pelo contrário, vim trazer a espada. Né? O marido vai acabar brigando com a esposa em questões de fé. Não é? O filho com a mãe com o filho, a sogra com a nora. Então eu não posso me justificar a minha postura de um marido grosso com a minha esposa, de um pai, não é, às vezes repressivo demais ali, porque Jesus falou isso, né? Então, está vendo como eu posso, às vezes, por causa do minha falta de entendimento da totalidade da palavra, conduzir minha vida por caminhos errados? Então, portanto, nós devemos saber que nós somente seremos livres quando Cristo nos libertar e permanecermos na sua palavra. Porque Cristo pode ter nos libertado, igual fez com os Gálatas, e nós nos desviarmos da sua palavra. Nosso Senhor Jesus disse certa vez, falando para os judeus que tinham crido nele, João 8, versículos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, você conhece, você é liberto e você permanece, essa é a ideia. Assim, Paulo, então, ele se lança nessa seção da carta aqui, trazendo uma repreensão na forma de uma pergunta retórica, que é comum, nós já vimos em outras ocasiões. E a pergunta para eles olha, vocês que querem viver sob a lei, por acaso vocês não ouviram o que a lei diz? E a ironia de Paulo aqui se dá pelo fato deles quererem ouvir o que a lei tinha a dizer, quando a lei mesmo apontava para a graça. Mais ou menos, presta atenção, vocês não querem ouvir o que a lei tem para dizer? A lei fala disso, a lei aponta para a graça. Nesse sentido, nós vamos ver alguns aspectos aqui desse texto para a nossa edificação. Lembrando que muitas pessoas consideram esse texto como um dos mais difíceis dessa carta, né, aos Gálatas. Isso porque esse texto pressupõe um conhecimento do Antigo Testamento que poucas pessoas ultimamente possuem. Às vezes nós negligenciamos as bases, os fundamentos, e quando nós chegamos aqui em Gálatas e nos deparamos com a história de Abraão, tudo bem, Abraão nós já falamos um pouco, mas agora já acrescenta um pouco mais. Você tem Sara, a mulher de Abraão, você tem Agar, a serva da mulher de Abraão, você tem Isaac, você tem Ismael, você tem o Monte Sinai, você tem Jerusalém. Então, às vezes, por falta de conhecimentos elementares, esse texto se torna um pouco mais difícil. Alguns, inclusive, vão dizer que Pedro estava se referindo a esse texto quando na sua carta ele diz assim, 1 Pedro capítulo 3, versículos 14 e 16, ele fala assim, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Alguns acreditam que Pedro talvez estivesse se referindo a esse texto aqui. Porém, se a gente se atentar para esse texto, a gente vai ver que não é tão difícil. Pelo contrário.
a gente vai ver o ensinamento claro de Jesus nesse texto aqui, quando Jesus disse lá em João 3, versículo 6, que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha que interessante que Paulo está fazendo essa distinção. As duas mães, uma que é da carne, outra que é do Espírito. Isso condiz com as palavras de Jesus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Paulo, ele usa aqui uma alegoria. Alegoria é uma figura de linguagem, onde ele vai contrastar a diferença entre a religião legalista que vive sob a lei, né, debaixo da lei, né, e a verdadeira vida espiritual. Ou seja, em essência, nós temos aqui uma questão de identidade, né, algo como de quem verdadeiramente nós somos filhos, de Sara ou de Agar. Quem é nossa mãe nesse contexto aqui? A alegoria de Agar e Sara foi escrita para nos convencer, juntamente com os Gálatas, a não seguir os judaizantes na escravidão que eles estavam pregando, né, com Agar e Ismael, mas seguir Sara e Isaac para a liberdade. Não é? É por isso que Paulo vai usar uma alegoria. Talvez a gente possa perguntar para o texto assim, mas por que Paulo não fala de forma direta? Vai usar uma alegoria? O fato é que Paulo está fazendo de todas as formas, de todos os jeitos. Ele está usando inúmeras maneiras de comunicar as verdades do Evangelho para que os Gálatas não se desviassem para esse erro aqui que eles estavam cometendo de abandonar a graça e se filiarem, vamos assim dizer, ao partido da circuncisão, enquanto eles deixavam o partido da graça. Por isso Paulo vai usar a mesma história do Antigo Testamento que os seus oponentes confiavam. Contudo, ele vai o quê? Esclarecer, desembaçar o óculos deles. Vocês estão lendo essa história, estão se apegando a essa história, mas os óculos de vocês estão embaçados pelo próprio desejo de vocês. Às vezes nós olhamos para as escrituras e enxergamos coisas que não tem, mas nós queremos forçar o texto a falar aquilo que nós já decidimos. É muito comum isso. As pessoas olharem para o texto e ver coisas que nem Deus falou ali. Eu fico imaginando Deus lá no céu, pelo amor de mim mesmo, né? Onde você está vendo isso aí? Eu não coloquei nada disso, não é? Mas é uma leitura equivocada, direcionada pelos desejos, pelos interesses próprios, não é? Na ideia deles, né, eles estavam fazendo bem os Gálatas, porque eles estavam na cabeça deles se conectando aos judeus que eram de Jerusalém, não é, que fazia parte do povo de Deus. Essa era a noção deles, quando na verdade eles estavam se apegando ao filho da escrava e não ao filho da livre, não é? E existem muitas pessoas assim também em nossos dias, não necessariamente judeus ou judaizantes, aos quais Paulo escreveu aqui, mas são pessoas cuja religião é legalista, que imaginam que o caminho de Deus caminho para Deus é através da observância de certas regras, não é, a observância de certas tradições, né? E hoje, meus irmãos, dicas de passagem, algumas pessoas têm, inclusive, tem acontecido um fenômeno das pessoas deixarem o protestantismo e voltarem para o catolicismo, se apegando às tradições. Eu vejo essas pessoas aqui, são os Gálatas, que foram libertos pela graça de Deus e agora querem se apegar às tradições como se isso fosse agregar alguma coisa à sua vida espiritual. Vão se prender, vão se escravizar novamente a uma tradição que, ao invés de libertar, né, traz um peso para as pessoas. Então nós vamos ver hoje aqui, né, questionando esses que queriam viver sob a lei, né, ser guiados
sob a lei. E para isso nós precisamos compreender algumas questões básicas. Tipo, vocês querem viver sob a lei? Então vocês precisam compreender o que a lei diz. Por que a lei diz isso? De que forma a lei está dizendo isso? Diferente das outras vezes que geralmente a gente divide o texto em 3 partes, hoje eu quero dividir em 4 partes, né? O que a lei, né? O que a lei diz, como a lei diz, né? Por que a lei diz dessa forma? Nós vamos mais ou menos seguindo esse trajeto, né? O primeiro ponto está no versículo 21, né? Porque os que querem estar sob a lei, eles precisam compreender o que a lei diz. É por isso que Paulo fala com eles, olha, dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis o que a lei diz? Meus irmãos, todas as religiões do mundo, com apenas uma exceção, né, que é o cristianismo, ensinam que a salvação envolve o esforço humano, a realização, né, do ser humano. Essas religiões podem até discordar sobre a forma, né, que tipo de esforço, que grau de esforço, mas todas, com exceção do cristianismo, ensinam isso, que é você que vai ser salvo por meio do seu esforço, por meio das suas obras, por meio do cumprimento de regras e tudo mais. O cristianismo ele se destaca de todas essas outras religiões porque ele proclama que somente Deus salva. Não somos nós que nos salvamos, que, né, o poder não está em nós. O poder está em nós para cometer coisas erradas, isso sim, mas para nos salvar, não. Para nos salvar, precisa de um agente exterior, poderoso, justo e verdadeiro, que é Deus. E é só o cristianismo que ensina isso. O favor de Deus dentro do cristianismo, ele não pode ser conquistado, ele tem que ser recebido, né? Nós chegamos diante de Deus, na verdade, como pobres, mendigos espirituais. A única coisa que temos é a nossa vida de pecado, é o nosso coração egoísta. Nós não conseguimos obter a salvação, né? Mas Deus, por sua graça abundante, Ele derrama o seu Espírito sobre nós, Ele derrama as suas riquezas sobre nós, proporcionando perdão e vida eterna. Então, há uma diferença enorme entre a salvação pelas obras e a salvação pela graça. Uma religião que se baseia em obras, ela vai te levar à escravidão, Ela não vai te levar à libertação, porque você nunca vai estar apto, você sempre tem que fazer mais alguma coisa. Uma religião, então, que se baseia nas obras, ela vai te levar à morte, à escravidão. Uma religião que se baseia na graça, ela traz liberdade. Você não precisa fazer para conseguir a salvação. Ela já foi obtida por aquilo que Cristo fez. Claro, depois nós fazemos, mas a lógica é invertida. Porque Cristo me salvou, então eu faço isso, eu faço aquilo, eu me abstenho disso, me abstenho daquilo. Não para conseguir algo, mas porque eu já fui, né, salvo, porque eu já fui conquistado. Não é? Por isso Paulo está falando com eles que é importante saber o que a lei diz. E por lei aqui, a gente tem que entender a totalidade dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que era conhecido também como a Torá, não é? Quando Paulo se fala de lei aqui, ele está se referindo a esses 5 primeiros livros da Bíblia, não é? Há muitas coisas que a Bíblia, então, por isso que é importante a gente conhecer o que a lei diz, porque há muitas coisas que a Bíblia não falou e as pessoas estão seguindo, quando na verdade são doutrinas de homens. Olha a importância de se conhecer a lei. Jesus, por exemplo, disse certa vez em Mateus 23, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. E mais, atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmo nem com o seu dedo eles querem mover. Eles
criam regras que não estão na lei, que não estão na palavra de Deus, e jogam sobre os ombros das pessoas, para que as pessoas sejam oprimidas. Por isso a importância de se conhecer o que a lei diz. Vocês querem viver sob a lei? Paulo está falando com eles. Então, conheçam o que a lei diz. Porque a lei não está dizendo isso que vocês estão seguindo. Então, sobre o que a lei diz, é uma questão de viver, né, a liberdade do Evangelho. A lei fala sobre isso, quando ela nos aponta para Cristo. Quando a lei, no sentido, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia, nos conta essa história, né, que é a história de Abraão com essas mulheres. Então, meus irmãos, é preciso saber o que a lei diz. Já dizia uma canção, é preciso saber viver. E é preciso também saber o que a palavra de Deus nos fala para não sermos enganados. Porque todos os dias sai, né, hoje muito mais pela internet, pessoas motivadas a enganar os outros. E usa às vezes a palavra de Deus para isso. Escravizam as pessoas a rituais, a costumes que, na verdade, vão aprisionar, não trazem, né, não traz vida para as pessoas. Mas o que a lei então diz? É preciso saber viver, é preciso saber o que a lei diz. O que a lei diz? Nesse contexto, os versículos 22 e 23, a lei nos diz, ela nos fala sobre a vida de Abraão. O texto diz assim, pois está escrito, que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Então, os antecedentes históricos aqui é justamente isso, que está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e um da livre. Um dos motivos de maior orgulho dos judeus era o fato deles serem descendentes de Abraão. E João Batista, ele era muito ousado, sabendo disso, o que ele faz? Ele chega para eles e fala assim, olha, não comeceis a dizer entre vós que temos por pai Abraão. Está lá em Mateus 3, 9 e 10. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não pensem, no coração de vocês, todo orgulhosos, nós somos descendentes de Abraão. Isso não tem muita vantagem. Ou seja, o argumento que eles estavam utilizando como sendo da descendência de Abraão não validava a prática deles. Pelo contrário, testemunhava contra eles. Porque ao invés de seguir o filho da mulher livre, eles estavam seguindo o filho da mulher escrava. Você pode ser filho de Abraão, mas você não está sendo o filho da mulher livre. Você está sendo o filho da mulher escrava. É basicamente esse argumento que Paulo está trazendo aqui. Então, seguindo esse raciocínio, seria o mesmo que dizer que eles estavam seguindo a vontade humana e não a vontade de Deus. Porque o filho de Agar era fruto da carne, não era fruto da promessa, como era Isaac. O filho de Sara, ele sim era o filho da promessa, porque ele não nasceu da vontade do homem, mas nasceu da vontade de Deus. Olha como que Paulo confronta eles com o argumento que eles estavam utilizando. Vocês querem viver sob a lei? Então vocês precisam saber o que a lei diz. O que a lei diz? A lei diz que Abraão teve 2 filhos. Vocês estão se alegrando porque vocês são filhos de Abraão, mas vocês estão seguindo o filho da escrava e não o filho da mulher que era livre. Então, o filho da mulher que era escrava corresponde o quê? À vontade do homem, à religião do homem, que não acredita nas promessas de Deus, que não espera as promessas de Deus, que vai dar o seu jeitinho. E Jesus vem com aquela palavra, que deve ressoar no nosso coração. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ismael nasceu, não foi do Espírito. Ismael nasceu da ansiedade de um casal que não esperou a promessa de Deus ser cumprida e quis dar um jeitinho, dar uma ajudinha ali. Então,
Toda forma de religiosidade que coloca a salvação como fruto do esforço humano é uma religião da carne, do homem. É uma religiosidade que escraviza as pessoas. Para você que ainda não compreendeu o que está acontecendo aqui, preste bem atenção. Abraão recebeu uma promessa de Deus de que ele teria descendentes, porém ele já estava com cerca de 75 anos. A mulher dele também já era idosa e, além de tudo, ela era estéril. No decorrer dessa história, a sua mulher impaciente, a Sara, ela fez um acordo com Abraão e falou com eles: olha, deita com minha serva, Agar, tenha um filho dela. Isso era natural naquele contexto, não era permitido por Deus. Não foi Deus que falou: faça isso. Mas naquele contexto era comum essas coisas. Deita com a minha escrava, o filho que ela tiver vai ser o nosso filho. A impaciência dela de esperar, o esforço humano de querer dar uma mãozinha para Deus, de não confiar naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu. Resumindo, o filho dessa relação foi fruto da vontade humana, da religião humana, filho da mulher escrava e não filho da mulher livre, que corresponderia à vontade de Deus. O que a lei diz então? A lei nos diz, pela história de Abraão, que quando queremos acrescentar algo, dar uma ajudinha para Deus, as coisas dão errado. Vai ter problema. Vai trazer confusão. Faz isso, Abraão, vai lá. Eu não posso ter filhos, eu estou mais de idade. Deita lá. Ela não imaginava a confusão que ela estava arrumando para a vida dela. Para toda a história da Bíblia, diante dessa decisão. Na superfície, essa história parece ser nada mais do que a história de uma família com problemas. Mas abaixo da superfície existe um significado espiritual tremendo aqui. Porque é o homem deixando o conselho de Deus. É o homem não confiando na graça de Deus. Naquilo que Deus falou para ele lá atrás: olha, a sua descendência será numerosa. Se você puder contar as estrelas que tem no céu, assim será a sua descendência. Mas ele não confiou. Então, não é simplesmente uma história de uma família com problemas. É uma história que nos traz realidades espirituais, lições importantes sobre como nós devemos nos relacionar com Deus. E deve ser uma relação de fé, de confiança, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Abraão tinha 75. A promessa foi concluir quando ele tinha 100 anos de idade. 100 anos. Foi 25 anos de oração, de dúvidas. E acabou, mesmo assim, enfiando numa enrascada, por causa da impaciência da dona Sara. Como a lei diz isso? A lei diz o que? A lei nos conta sobre a história de Abraão. Como a lei diz isso? Ela diz através de uma alegoria, os versículos 24 a 27. Paulo diz que esses eventos que aconteceram lá atrás, eles aconteceram com um propósito. Eram eventos históricos, e as circunstâncias do nascimento, tanto de Ismael quanto de Isaac, elas nos trazem uma verdade, algumas verdades espirituais. A alegoria, como eu falei, é uma forma de linguagem muito comum na Bíblia, inclusive. Por exemplo, Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele fala de um acontecimento lá no deserto. 1 Coríntios 10, ele fala assim: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ou seja, a pedra no deserto, na qual saiu água, era uma alegoria, que apontava para Cristo, a pedra sobre a qual a igreja está edificada.
Jesus vai falar no Sermão do Monte que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Né? São formas alegóricas, simbólicas, né? Metafóricas de comunicar verdades espirituais. E Paulo está usando essa história, era uma história verdadeira, para nos falar, né, de duas alianças. Essas mulheres representam duas alianças. E é muito importante entender essa questão de alianças na Bíblia. É muito importante, senão a gente não vai entender quase nada da Bíblia. Para começar, a Bíblia é dividida entre, né, duas partes, né, o Novo e o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era uma aliança que Deus fez através de Moisés. O Novo Testamento é uma nova aliança, feita agora através de Cristo Jesus. E uma aliança é um pacto que Deus faz, no qual Ele nos faz o seu povo, né, e nós, e Ele sendo, né, o nosso Deus. De acordo com o versículo 24, Agar e Sara representavam essas duas alianças aqui. Primeiro ele se concentra em Agar e diz assim, né, uma aliança é a do Monte Sinai. Aí ele vai dizer que gera filhos para a escravidão. Agar é um Monte Sinai na Arábia. Ele vai dizer isso. Ela corresponde a Jerusalém atual, pois está em escravidão juntamente com seus filhos. Então, a questão chave aqui é como é que Agar e o seu relacionamento com Abraão e o seu filho Ismael, como eles se assemelham a essa aliança que foi feita com Moisés lá no Monte Sinai. Como que eles se assemelham? Em primeiro lugar, o nascimento de Ismael, ele é feito segundo a carne, né? O versículo 23. Abraão e Agar, eles tentaram obter o favor de Deus por meios da sua própria força. Não tinha nada de sobrenatural. Agar tinha condições de ter filho. Abraão também. Então, eles tiveram filho. Não teve nada de sobrenatural nisso, né? Foi o quê? Foi o esforço humano, né? Da mesma forma, os israelitas, quando eles receberam a lei no Monte Sinai, eles não tiveram a preocupação de confiar em Deus e pedir a Deus para que Deus os ajudasse a seguir a lei. Eles simplesmente disseram assim, tudo o que você disser, nós faremos. Quando na verdade eles não fizeram nada, não é? E da mesma forma aconteceu com Abraão e com Agar. Eles dependeram simplesmente dos seus esforços próprios. Eles não dependeram de Deus. Eles dependeram simplesmente do plano deles e não do plano de Deus. A segunda semelhança entre Agar e o Monte Sinai é que ambas têm filhos para a escravidão. Porque a lei acabou escravizando esses israelitas. Da mesma forma que o filho de Agar, por ser filho da mulher escrava, não ia ser o herdeiro. Continuaria sendo um escravo. Dessa forma, para atualizar a alegoria, né, no final do versículo 25, Paulo vai dizer, ela corresponde à atual Jerusalém, pois é escrava com seus filhos. O que era um ataque direto aos judaizantes, que vieram de Jerusalém. Então Paulo está falando com eles, olha, esses homens que vieram de Jerusalém perturbar vocês, são como Agar e os seus filhos. São filhos da escravidão. É uma religião do esforço humano que não confia na graça de Deus. É basicamente isso que Paulo está fazendo com eles aqui. Então, assim como eles, não é, Paulo está falando para eles que você será um Ismael, você não será um Isaac. Você quer seguir os judaizantes? Você será um Ismael, será filho de Abraão, mas será um Ismael, não será um Isaac. Será um escravo, filho da escrava, e não um filho da promessa. No versículo 26, Paulo volta agora a sua atenção para outra metade da alegoria, né? Sara e o seu filho Isaac, onde ele vai dizer, olha, mas a Jerusalém lá de cima é livre, ela é nossa mãe. Então existe o quê? Um contraste entre a Jerusalém terrena
e a Jerusalém celestial. E o que ele quer dizer com Jerusalém lá de cima? Se a gente for lá para Colossenses 3, versículos 1 a 3, nós vamos entender. Ele fala assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. A Jerusalém lá de cima corresponde à vida espiritual dos filhos e filhas de Deus, dos filhos da promessa, não do nosso esforço, mas da obra de Cristo. A Jerusalém lá de cima representa a morada de Deus, que é a nossa liberdade, é a qual nós almejamos. A despeito do fato de muitas pessoas ainda se apegarem a Jerusalém física, né, lá em Israel, Paulo está falando que para os cristãos existe uma Jerusalém lá de cima. Não é escrava, não está condicionada geograficamente, porque ela vem de Deus. Portanto, espiritualmente falando, né, Sara é a mãe de todos os cristãos, das pessoas cuja as vidas não são produto do esforço humano, cuja vida espiritual, a conversão, é produto da graça de Deus agindo em seus corações. E para a gente encerrar, por que a lei diz isso? Os versículos 28 a 31, por que a lei diz isso? Basicamente, a lei diz isso para nos prevenir, assim como prevenir e orientar os Gálatas, sobre aqueles que confiam em suas obras para a salvação e que vão, vez ou outra, atacar aqueles que confiam na graça, assim como estava acontecendo ali naquele contexto. Os versículos 28 e 29 diz assim: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. E aí ele retoma a história dos dois filhos. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Ou seja, assim como Ismael, né, que já era um adolescente, perseguia Isaque, que era uma criança, da mesma forma os filhos da escrava hoje, da Jerusalém terrestre, perseguem aqueles que servem, que querem viver a Jerusalém celestial, que querem viver na graça de Deus. É basicamente isso que ele está dizendo. Se nós somos cristãos, somos como Isaque e não como Ismael. A nossa descendência de Abraão, ela é espiritual, ela não é física. Nós somos descendentes de Abraão, não pela carne, mas pela promessa de Deus. É isso que nos capacita a ser filho de Deus. E naturalmente devemos esperar a perseguição daqueles que querem obter o favor de Deus pelos meios próprios. Nós falamos isso um pouco hoje, pela manhã. Jesus vai dizer, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro a mim ele me odiou. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Se vocês fossem da religião dos homens, a religião dos homens amaria vocês. É o que Paulo está falando para os Gálatas. Mas como vocês não são da religião dos homens, a não ser que vocês queiram retornar para a religião dos homens, para as tradições que escravizam. Paulo então está contrastando aqui. É natural então que os cristãos da Jerusalém celestial sofram perseguições. Assim como o Isaque era uma criança, sofria a perseguição do Ismael, que já era um adolescente ali. Nada contra o Ismael, os Ismaéis hoje, É o Ismael do texto, Então, meus irmãos, é natural termos conflitos, onde tentaremos também obter o favor de Deus através dos nossos esforços próprios. É natural ter esses conflitos, por não esperarmos na graça de Deus, nas promessas de Deus. É natural ter esses conflitos. Mas esse texto está nos trazendo essas alegorias, essas comparações para nos orientar, assim como orientou
aqueles irmãos que queriam retornar a uma vida de escravidão, seja do mundo, conforme nós já falamos aqui anteriormente, né? As pessoas que são presas aos rudimentos desse mundo, ou seja, a uma religião de tradição que aprisiona as pessoas, faça isso, não faça aquilo, né? Que escraviza as pessoas. Esse texto nos confronta sobre a nossa impaciência. Nós às vezes oramos hoje, né, e amanhã nós já estamos agindo, fazendo aquilo que queremos fazer, não esperamos as respostas de Deus, não é? Como foi o caso de Abraão e Sara, não é? Que aconteceu isso e trouxe vários problemas. Por isso, espere em Deus, meus irmãos. Confia nele. E o mais ele fará. O mais ele fará. Porque ele, aquele que prometeu é fiel e justo, né, para cumprir as suas promessas. A gente não precisa nos afobar e nem nos apegar à escravidão da religiosidade, né, do Ismael, de Agar. Então, compreender de quem somos filhos diz respeito à nossa identidade e à nossa liberdade. E a verdadeira liberdade vem através da iniciativa divina, não humana. Lembre-se disso. Os Gálatas estavam deixando isso para se apegarem a rituais, achando, não, nós vamos nos filiar ao partido dos judeus, porque eles são descendentes de Abraão. Eles estavam comprando, né, que é a famosa história do cavalo de Troia, trazendo para dentro deles ali, da comunidade deles. Eles iam se tornar filhos de Abraão, mas descendentes de Ismael, e não descendentes de Isaque. Jesus nos faz descendentes de Abraão através da promessa pela fé. Então nós precisamos preservar a liberdade que temos em Cristo, confiando nas promessas de Cristo. Assim como foi com Abraão, Deus pode trazer à existência aquilo que não existe. Assim como foi com Abraão, que Deus fez um milagre, Ele pode também fazer nas nossas vidas ainda hoje. A gente não precisa estar impaciente. Vamos orar mais uma vez? Melhor dizer,